o maior problema dentro de uma relação é as pessoas entrarem dentro de um relacionamento num estado de escassez emocional. Porque quando elas entram dentro de um relacionamento com um profundo estado de escassez emocional, muitas vezes elas vão buscar que o outro nutra esses buracos de carência, que o outro nutra essas faltas e que muitas vezes essas faltas e carências vêm de onde? Lá da infância. E é uma falta e uma carência emocional de pai e de mãe. E é aí onde começam os problemas. Porque você passa a jogar sobre um parceiro ou uma parceira obrigações de nutrir em você o que era o seu pai e a sua mãe que deveriam ter nutrido ali na sua infância. E que às vezes até nutriram, mas não da forma como a sua criança criou expectativas de que fosse nutrida. Tá entendendo qual que é a diferença? Uma coisa é o que está no alcance deles e que o que esteve no alcance deles de fazer por você. Outra totalmente diferente é o que você, enquanto criança, esperava que eles tivessem feito. Vamos diferenciar as coisas? O fato de você trazer dentro de você um buraco de carência afetiva e emocional de pai ou de mãe não significa que os seus pais não te nutriram. No fundo, eles fizeram o que eles poderiam ter feito segundo as condições que eles tinham de fazer ali naquele momento. Os seus buracos de carência afetiva e emocional, de escassez emocional, ocorrem e se dão pela interpretação que você fez, a interpretação que você fez da criação dos que seus pais te deram, do que eles te ofereceram ou deixaram de oferecer, segundo as expectativas que você mesmo nutriu. Então, não significa que eles não nutriram você ou não ofereceram para você o que eles poderiam ter oferecido. Eles deram o melhor deles, segundo a consciência que eles tinham ali naquele momento. O problema está: quais eram as expectativas da sua criança? Entendem isso? Qual que é a diferença? Então, isso daqui é a percepção subjetiva e é o que eu já expliquei dentro da aula de percepção subjetiva. A percepção subjetiva é a forma como a gente interpreta os fatos que não necessariamente está, de fato, condizente com a realidade tal como ela é. Estão entendendo? É a forma como você interpretou, segundo as expectativas que você trazia ali naquele momento, que você queria e exigia que fossem supridas. E que muitas vezes não olha o lugar e o espaço do outro, e o que o outro consegue ou não dar e oferecer, mas tão pura e simplesmente o seu próprio umbigo. Estão entendendo? Então, dentro da área dos relacionamentos, o maior problema é você entrar dentro de uma relação nesse estado de escassez emocional. Porque se você está escasso emocionalmente, você vai jogar as suas faltas e o que você tem dentro de você, com o sentimento de que está te faltando aquilo, você vai jogar isso para o seu parceiro, para a sua parceira suprir. E vai querer exigir que o outro supra e nutra isso em você. E não é obrigação do outro suprir essas faltas, essas carências em você. Tá entendendo onde é o ponto? E aí eu quero dar 2 exemplos para vocês, né? E muitas vezes, quando a gente tem essas relações,
mesmo a gente já finalizando um relacionamento, porque a gente estava conectado com o outro naquela ligação de falta, mesmo que aquele relacionamento tenha finalizado e talvez já estejamos com outra pessoa, a maioria das vezes aquilo foi finalizado só fisicamente. E há toda uma carga que ainda continua nos prendendo naquele passado e naquela pessoa por causa daquela ligação, da falta, da escassez e da carência. Entendem? Então, isso precisa ser finalizado, precisa ser fechado, que é o que nós vamos fazer aqui, tá? Fechar esses vínculos. Dentro da área do autoconhecimento, muitas vezes a gente chama isso de divórcio energético, mas nada mais é que recuperar de volta o seu poder pessoal. A obrigação e a responsabilidade que você depositou no outro de nutrir em você, que é sua e não do outro. Relacionamento é transbordar e não tapar buracos. O outro não tem a responsabilidade de tapar buracos em você. E enquanto você se relaciona com alguém querendo e achando que o outro tem a obrigação de tapar buracos em você, você ainda está na criança. Ainda está no ciclo infantil, num ciclo imaturo e não dentro de um transbordar dentro da relação. Até porque, como eu já disse em outras aulas, só se transborda aquilo que se tem. Se você está escasso emocionalmente, você vai transbordar o que para o outro? A sua escassez? A sua falta? E aí, qual é a questão? Se você está escasso emocionalmente, você entra em uma relação, os problemas e conflitos que você associa ali àquele relacionamento, e aí você acredita que você teve com aquele parceiro ou com aquela parceira, na verdade, sequer são conflitos com aquela pessoa, mas tão pura e simplesmente uma briga interna que você ainda tá ali, ó, com o seu pai, com a sua mãe, do que, você não me nutriu, você não me dá atenção, você não me dá carinho, você não me reconhece e não reconhece o meu valor. Estão entendendo? Não é o parceiro ou a parceira que está ali, mas os seus problemas com pai e mãe que você está espelhando e jogando ali dentro do relacionamento para ser vivido, porque ainda não foi sanado. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês. Depois que eu entrei na área do autoconhecimento, depois de muito trabalhar dentro, né, dos relacionamentos que eu tive e tudo mais, houve 2 fatos específicos que eu quero trazer para vocês, para que vocês entendam bem o nível de profundidade em que as coisas acontecem. Exemplo 1. Dentro do relacionamento mais conflituoso que eu já tive, que eu já experienciei, que eu gosto de dar como exemplo para vocês. Um dia depois que eu já estava dentro da área do autoconhecimento, já tinha começado a trabalhar as minhas questões e já estava com acesso ao meu inconsciente de forma mais maleável. Eu estava com aquele parceiro, né, com aquele ex-parceiro, e a gente conversando e tudo, inclusive a gente estava voltando de uma viagem, a gente estava voltando de uma viagem que a gente fez juntos. E ali, naquele momento, voltando de viagem, a gente trabalhava junto, e aí a gente recebeu uma ligação, de um cliente, e o cliente perguntando: vocês poderiam vir em tal assim lugar hoje ainda? E isso já a gente já estava voltando, já estava tarde, muito tarde, não, a gente ia chegar tarde. E para fazer aquele compromisso, a gente teria que ir de madrugada ali naquele lugar e tudo mais. E aí ele perguntou assim: quer saber? Eu vou pegar esse trabalho, vou fazer, né?
Aí ele disse assim, então eu deixo você na sua mãe, você descansa e eu vou ainda, né, pego estrada ainda, vou, resolvo o que tiver de resolver e deixo para descansar depois desse trabalho, né? Depois que tiver tudo pronto e tudo mais. E aí, chegando na residência da minha mãe, aí fui descer as minhas malas e tudo, a gente estava acabando de chegar de uma viagem, a gente tinha ido para o Rio de Janeiro. E aí, passado uma semana viajando no Rio, resolvendo coisas de trabalho, mas também aproveitando tempos para lazer, alguns momentos para lazer. E aí, na hora que eu fui me despedir dele, e foi a pessoa com quem eu tive um relacionamento mais intenso, mas também foi o relacionamento mais que desencadeou transformação para mim, né? Porque eu brinco com vocês nas aulas, foi um relacionamento que passou por mim feito uma máquina mesmo, né? Destruindo tudo que eu tinha frágil ali, num quesito emocional. Na hora que eu fui despedir dele, dei um abraço naquele parceiro, e na hora que eu dei um abraço nele, eu já tinha uma determinada prática dentro do autoconhecimento. Na hora que eu abracei ele, pela minha prática que eu já tinha começado ali dentro do autoconhecimento, me subiu um pensamento do meu inconsciente. Imediatamente, na hora que eu dei um abraço nele, me subiu o seguinte pensamento: deixa eu ficar aqui, por favor, deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. Deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho, deixa eu ficar com você só mais um pouquinho. A gente já estava numa viagem junto há vários dias. Nós ficamos um pouquinho mais de uma semana viajando, resolvendo coisas, ficando pregado um no outro. E na hora que nós chegamos, no abraço que eu dei para despedir dele, me subiu instantaneamente um pensamento. Deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho, curtir você só mais um pouquinho. E não subiu só o pensamento. Na hora que me subiu o pensamento, me subiu a memória exata de mim dentro da barriga e do ventre da minha mãe. E eu vim por uma cesárea. E eu dizendo para minha mãe lá dentro do ventre: mãe, não me tira agora, não, deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. Naquele exato momento, eu entendi que eu tinha colocado aquele parceiro no lugar da minha mãe. E que por isso era tão difícil para mim aquele relacionamento. Lidar com a dependência emocional daquele relacionamento. E naquele momento me caiu as fichas de toda a nutrição emocional que eu joguei para aquele parceiro e que eu queria internamente que ele suprisse em mim de uma carência de mãe. De certa forma, eu olhava para aquele parceiro e, segundo as condições que ele tinha, questões semelhantes, a semelhança que ele tinha em alguns padrões comportamentais com a minha mãe era gigantesco. E tudo que eu quis um dia de nutrição da minha mãe, eu tinha jogado em cima dele para que ele nutrisse em mim. E na hora que eu ouvi aquele pensamento, por favor, não vai agora, não, deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho, dentro daquele abraço, dentro daquele aconchego. Na hora me veio a imagem de mim dentro do ventre da minha mãe, dizendo para minha mãe: mãe, deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. Eu ainda não estou no meu tempo, por favor, deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. Ali naquele momento eu entendi, eu entrei dentro daquele relacionamento, querendo que o outro me supra uma falta em um lugar de mãe que eu ainda não havia reconhecido. Se eu entrei dentro de uma relação escassa do lugar de mãe, a tendência é que eu queira que o parceiro supra essa escassez. E aí, muitas vezes, eu tô lá brigando com o parceiro, ou exigindo do parceiro, fazendo pelo parceiro, coisas que muitas vezes eu estava ali, querendo que a minha mãe tivesse feito por mim, querendo que ela me nutrisse,
Estão entendendo onde fica o buraco das coisas? Exemplo número 2. De um outro relacionamento que eu tive. Eu dou exemplos meus para evitar de eu dar exemplo de clientes e expor situações que são particulares, que são pessoais, ok? Segundo exemplo. Eu tive um outro relacionamento que foi um relacionamento que foi, de certa forma, até breve, e que a minha relação, assim, sabe quando você termina aquela relação, mas você não sente o término com aquela pessoa, mas o término com a família daquela pessoa? E aí, assim, para mim foi muito tranquilo o término com aquela pessoa e eu percebi que, de certa forma, não havia uma intensidade emocional dos meus sentimentos para com aquele parceiro. Muito tempo depois, dentro do autoconhecimento, nessa mesma semana em que eu trabalhei esse outro relacionamento, eu fui trabalhar esse relacionamento com essa outra pessoa. E olha só o que eu achei. Quando revendo as imagens e as memórias daquela relação e entendendo a minha ligação dentro daquele relacionamento, né? Me veio o grande insight e a grande perspectiva de que, poxa, sinceramente, eu não senti tanto término com aquele parceiro. Mas sempre quando eu penso nesse ex-parceiro e nesse relacionamento, sempre me vem memórias com os meus sogros, meu sogro e a minha sogra. Do tanto que eu aprendi com o meu sogro e com a minha sogra. E do tanto que eles me fizeram me sentir pertencente àquela família. E do tanto, ó, a palavra-chave, que desde o momento em que eu entrei na casa deles e que eu os conheci, eles me trataram como filha. Exatamente. Revendo aquele relacionamento, né, e me liberando de memórias daquele relacionamento, eu fui perceber que eu estive naquela relação pelo período e pelo tempo em que eu estive naquela relação, porque o meu sogro e a minha sogra me tratavam como filha. Dentro das expectativas e das carências emocionais que eu nutri, que os meus pais não tinham exercido, dentro das minhas expectativas, entenderam? Isso não quer dizer que meus pais não sejam ótimos pais. A diferença está na expectativa da criança, do que a criança criou de ideias mentais, do que ela queria receber e de como ela queria receber aquilo, que muitas vezes não condizem com o real e a capacidade dos adultos de ofertar, de oferecer. Estão entendendo? E na hora que eu girei aquela chave ali, eu entendi, poxa, mais uma vez, mais um relacionamento. Estive dentro daquele relacionamento porque tanto o meu sogro quanto a minha sogra me acolheram como filha e me fizeram sentir de fato pertencente. Coisa que eu ainda não havia sentido e trazia um vazio, falta, escassez de dentro do meu próprio lar, de origem. Então, assim, dentro das memórias que eu tinha dentro daquele relacionamento, olha como isso é intenso, né? Só vinham para mim as memórias que eu andava com meu sogro para todo que é lado. A gente dava muito certo, em quesito de conversa, em quesito de trabalho, do que ele fazia como trabalho. Então, onde meu sogro estava, meu parceiro estava lá dormindo, por conta que trabalhava com escalas, né? Num regime de escala. Às vezes ele estava cansado do trabalho, estava dormindo no final de semana, e eu acordava cedinho para acompanhar meu sogro no trabalho dele. Meu sogro, que o meu sogro estava fazendo, enquanto o meu sogro estava fazendo, eu ficava lá proseando com ele, e trocando ideias, conversas e tudo mais. Quando eu não estava com ele, eu estava com a minha sogra, às vezes, muitas vezes na cozinha, que ela ama
cozinhar, ele cozinha muito bem. A gente ficava lá conversando e trocando aquelas ideias. Que eram muitas vezes relações harmônicas, memórias de relações harmônicas, que dentro ali do meu sistema de origem, da minha família de origem, eu não tinha naquele quesito de harmonia e no quesito de ter reconhecido aqui internamente. Estão entendendo? Quando estamos escassos da nossa família de origem e não reconhecemos aqui dentro o que a nossa família de origem pôde nos ofertar, liberando eles das nossas expectativas infantis. Enquanto a gente está nesse estado escasso, a gente se relaciona com o outro através dos conflitos e não através do amor. Para tapar buracos da família de origem e não porque a gente ama de fato o abençoado, a abençoada, o alecrim dourado, né, que eu gosto de falar. Estão entendendo? Eis aí o grande problema. Eis aí a grande questão. Enquanto a gente está nesse lugar de carência afetiva emocional, de falta, sentimento de falta, a gente está muitas vezes buscando que o outro supra isso, que o outro nutra isso, e não é a obrigação do outro nutrir isso. Vai dar ruim. É onde gera dependência emocional. É onde, dei 2 exemplos para vocês, de 2 relacionamentos diferentes. Em todos os 2, o que eu estava buscando? Presença do pai e a presença da mãe. Um dentro do próprio parceiro, e o outro através dos sogros. Enquanto você não resolve dentro de você esse sentimento de falta e de vazio emocional, esse falta de preenchimento emocional que tá dentro de você aqui, ó. Mudam-se as pessoas, os cenários, mudam-se as pessoas com as quais você se relaciona, mas o fundo, pano de fundo é sempre o mesmo. Estão entendendo? Pode mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, segundo cada pessoa ali que você está se relacionando, mas o pano de fundo vai ser o mesmo. A busca da presença do pai ou da mãe. Percebem? Perguntas. Usem o chat para perguntas. Além das limpezas, o que fazer para parar de vibrar na escassez e atrair bons relacionamentos? Se você entender que a vibração, o que é a vibração? O que vibra? É porque muitas vezes as pessoas estão dentro da área do autoconhecimento, estudam um pouquinho sobre física quântica e não entende necessariamente do que aquilo está se tratando. Então vamos lá. Parar de vibrar na escassez. Emoção, sentimentos? Sim, exatamente. Então, como que se faz para parar de vibrar na escassez? Se você está num estado de escassez emocional, você não está o quê? Preenchido emocionalmente. E esse preenchimento é responsabilidade de quem? De quem que é a responsabilidade do seu preenchimento, do seu próprio preenchimento? Quem que é responsável por te preencher? Você. Você é responsável por se preencher, exatamente. Então, como que sai do estado da escassez? Se preenchendo. Quanto mais você se preenche aqui, vai chegar no ponto de preenchimento em que você já estará pronta e apta para transbordar. Quanto mais você se preenche, mais você terá para transbordar. Porque só transborda aquilo que se tem. Então, muitas vezes, o que é a vibração da escassez e da falta? Está vazio aqui. Vazio do seu próprio preenchimento. Como que preenche isso?
É a sua nutrição emocional. É você que precisa reconhecer isso daqui e se preencher. E como que preenche? Trabalhando as dores e as feridas da sua criança. Reconhecendo, então, todas as vezes em que você se sentir insegura, todas as vezes em que você se sentir fraca, todas as vezes em que você se sentir incapaz de fazer ou realizar alguma coisa. Tudo isso aqui é falta. Tudo isso aqui é escassez. Se é escassez e é falta, e você está acreditando que está te faltando, você não preencheu. Então precisa o quê? Acolher lá a criança. Hoje eu sou adulta, eu te nutro. Eu te alimento. Eu tô aqui por você, você não está só, você não está sozinho. Se os seus pais não te forneceram a segurança e você em algum momento se sentiu insegura, hoje eu sou a responsável por te proteger e não vou deixar nada de mal acontecer com você. Se seus pais nunca disseram para você, você consegue, você dá conta, se vira para sua criança e diz: eu acredito em você. Você consegue, você dá conta. Caiu? Levanta. Tô aqui para te segurar, para te dar a mão, te dar um apoio. Você consegue. Isso é nutrição emocional. Isso é ir se nutrindo pouco a pouco. É isso que a gente está fazendo dentro das aulas. Revendo esses pontos de escassez aqui, ó, e trazendo essa nutrição aqui para a criança. A criança precisa estar nutrida aqui para ela confiar em você, para você reger a sua vida adulta. Porque se ela não confia que você, enquanto adulto, consegue caminhar com as próprias pernas, ela vai querer controlar a sua vida a todo custo. E aí dá ruim. Então, como que sai desse estado da escassez? Se autonutrindo. Autonutrindo como? Sempre acolhendo a sua criança. Todas as vezes que vem para você sentimento de falta, sentimento de vazio, acolha isso. Porque se é falta, é escassez. Se é escassez, você ainda não se nutriu daquilo. Pegou o raciocínio? Como reconhecer se o parceiro faz isso conosco também? O parceiro também vai fazer isso com você, na maioria das vezes. E aí que tá a questão. O outro, muitas vezes, também vai entrar num relacionamento com você, projetando em você as dores e as feridas que ele tem com pai e mãe. E a questão é, isso também desequilibra um relacionamento, porque ele vai tender a fazer com você o mesmo que você está tentando fazer com ele. Colocar você no papel do pai ou no papel da mãe. Quando coloca para o parceiro ou para a parceira o papel do pai ou da mãe, é ladeira abaixo dentro do relacionamento. É um papel que fica muito pesado para aquele que o está exercendo e que acaba com a libido do casal dentro assim, ó, muito rápido. Abre espaço para traições, porque com a perda da libido e a queda da libido, vai perdendo admiração. Porque aquele que está exercendo o papel do pai e da mãe está ficando pesado, está ficando com um peso que não é dele de carregar. Tá entendendo? Então, ele vai tendendo a reclamar cada vez mais, a ficar frustrado. Tá entendendo? As consequências. Então, o único caminho para se reconhecer isso e não se deixar emaranhar nessas situações é o autoconhecimento. É você se conhecendo. Hoje, quando eu estou conversando com alguém, quando eu converso, quando eu conheço alguém, fica muito perceptível para mim. Essa pessoa está jogando para mim uma responsabilidade que não é minha. Opa, isso é uma carência de pai, é uma carência de mãe que a pessoa está querendo que eu supra. E aí eu já dou algumas pontuações para a pessoa e deixo claro para a pessoa que esse não é o meu papel de nutrir, de fazer.
entende? Porque se você se deixa emaranhar aqui nesses papéis do pai e da mãe, aquela relação em algum momento ela vai ficando pesada, 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 até perder aquela admiração, aquele encantamento, sabe, pelo parceiro ou pela parceira. Então, isso se desenvolve com autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, você seguindo as limpezas que estão dentro do NA, a ordem das limpezas que estão dentro do NA, você já vai começar a perceber naturalmente isso nas pessoas. Ou essa pessoa está na criança, está chamando a atenção, ela está aqui fazendo um estardalhaço por pouca coisa, porque ela está numa dor da criança dela. E aí você simplesmente, ao invés de reagir àquilo, você simplesmente espera a fúria, a raiva que aquela pessoa adulta está expressando que é da criança dela. Você espera, aprende a esperar aquilo passar, porque você sabe que é um ponto de dor, e já vem a sua própria compreensão de lidar com o espaço, com o tempo do outro, de quando o outro tá passando por uma dor, por uma ferida emocional, entende? Quando você se conhece, isso possibilita você a respeitar melhor também o espaço e as dores da ferida do outro e a não se entremear, né? Entrar ali nos dramas da pessoa também, pessoais. Porque entenda, você tá aqui em evolução, o outro tá também. Entende? Então não é só você que tem as suas dores e as suas feridas da criança para tratar, para cuidar. O outro também tem. Não é só você que ao entrar em uma relação, muitas vezes vai buscar ali naquele parceiro, naquela parceira, nutrir a presença de pai e de mãe que estão ali ainda, né, pendentes em expectativa da sua infância. O outro também. Mas quanto mais você se conhece, mais você se trabalha e amadurece, maior é a tendência da pessoa com a qual você está amadurecer também, principalmente quando você já está casado, já está com um parceiro ali. Porque tudo que é trabalhado se transmite também para o parceiro, para a parceira, num nível, né, quântico, através da relação sexual, através de você estar próximo dentro da mesma casa, a pessoa também se transforma nos níveis do que ela se permite receber. Como saber se estamos querendo do parceiro ou mãe? É simples. Há um sentimento de falta? Se há um sentimento de falta, está vindo de um buraco mais embaixo. Não é com relação ao parceiro. Sua raiva, sua frustração, seu ódio, porque o parceiro não faz isso, não faz aquilo, ele só fica deitado no sofá e não me ajuda com nada. Você ficou 9 meses dentro da barriga da sua mãe sem ajudar com nada. Tá vendo de onde vem? Onde que o buraco é mais embaixo? Há sentimento de falta? O buraco é mais embaixo. Tá reclamando de um parceiro não fazer alguma coisa. Onde há o sentimento de falta, escassez, o buraco é mais embaixo. Olha para o pai, olha para a mãe. Qual dos dois não te deu aquilo que você está buscando? Eu vejo o meu marido com o pai, mas ele que é dependente emocionalmente. Exatamente. Esse padrão aí é fresquinho para mim, que eu já atendi muitas pessoas, e inclusive tem um caso muito próximo a mim disso daí, ó. A pessoa vê o marido como pai num quesito de provisão, mas no mais trata ele como se fosse uma criança. E por isso que ele se torna dependente emocional. Então você vê ele como uma provisão, um quesito financeiro. Ninguém é dependente sozinho, tá? Então, tanto você é dependente dele, quanto ele está dependente de você. Ele coloca você no lugar de mãe, você muitas vezes trata ele como um menino, como uma criança, cuidando e exercendo o papel de mãe e não de esposa.
E ele lá do outro exerce o papel de pai num quesito de não te deixar faltar nada, de provisão financeira. E você tem esse aspecto da dependência emocional, tá entendendo isso? É uma via de mão dupla. Lembra? Chave, fechadura. As pessoas se atraem por questões semelhantes. Estamos trabalhando isso, tá? Cada aspecto. E quando tivemos mais irmãos que dividiram pouco tempo o útero conosco também? Qual que é a pergunta? Sobre dividir espaço? Que você é sobre isso? A dificuldade de dividir espaço também. Essa também é uma questão. Eu já falei sobre isso, inclusive tem aula dentro da plataforma sobre isso. Deu para entender? Vamos lá, ficou alguma dúvida sobre os aspectos que eu trouxe, as questões que eu trouxe para vocês? Vocês estão entendendo que muitas vezes, quando a gente entra dentro de uma relação, o problema não é especificamente o parceiro, mas o que estamos buscando de carência afetiva emocional, de buraco, de escassez, que aquele parceiro supra, estão entendendo? E que muitas vezes é uma presença do pai e ou da mãe. Então, né, muitas vezes a gente passa por situações dentro de relacionamentos em virtude disso, do estado da nossa escassez interna. Então, vamos lá, antes de entrar na limpeza, vamos só entrar num aspecto aqui para vocês entenderem. Quando que eu sei que eu estou entrando no papel de mãe ou de pai do meu parceiro ou da minha parceira e que eu preciso ficar um pouco mais alerta com isso? Qualquer coisa que gere comodismo para o outro, você está excedendo o seu papel de parceiro ou de parceira dentro de um relacionamento. Qualquer cuidado excessivo que você está tendo dentro de uma relação e gerando no outro um comodismo na vida, você está inutilizando o outro, a energia do outro como parceiro ou parceira, tornando o outro inútil. A longo prazo, essa pessoa vai se tornando inútil, de fato, vai perdendo a potência dela de fazer das coisas. Tudo onde você excede no seu cuidado, que gera um comodismo para o outro, você está tomando lugar, ocupando lugar de pai ou de mãe perante ele e tornando um inútil na vida. Então, talvez você não vê o efeito disso imediatamente, mas a longo prazo, vivendo uma vida com essa pessoa vai sendo inutilizada num quesito energético e vai se tornando incapaz de caminhar com as próprias pernas, a ponto de não conseguir mesmo fazer nada sem o outro. O nível de dependência vai chegando tão grande que as pessoas vão ficando ali, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos juntos. Se um sai na rua, o outro não consegue ficar em paz dentro de casa se o outro tá na porta da rua. Tá entendendo? O nível aqui da dependência, como as coisas vão ficando. E o outro vai tendo essa energia inutilizada de não conseguir fazer nada. De não conseguir achar as coisas dentro de casa. Ah, eu não acho o meu sapato, não acho a minha meia. O outro passa a não conseguir fazer nada sozinho. Estão entendendo? Então, isso daqui, né, quando você fica muito tempo, passa uma vida exercendo o papel, seja de mãe ou seja de pai do parceiro, em algum nível a energia da pessoa vai ficando opaca.
sem brilho, e a pessoa vai perdendo quesitos de capacidade. E aí se torna muito pesado para o relacionamento.